De volta, agora as Escrituras, pegue sua Bíblia, por favor. Nossos amados visitantes, como foi falado, sejam bem-vindos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Aproveitar o tempo aqui, senão nós queremos cear ainda hoje. Vamos lá. Atos 11. Pegue sua Bíblia e examinemos as Escrituras. Não existe culto a Deus, assim, só a igreja falando a Ele. Ele também fala. Digo, meu Deus também fala. Ele está aqui entre nós, amém, queridos? Atos 11, versículo de 1 a 18. Diz assim o texto sagrado, Atos 11, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, e lhe disse: envie alguém a Jope, e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirás palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, também cremos no Senhor Jesus. Quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isto, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, todos juntos: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Ó Deus e Pai, te adoramos, porque os teus mistérios são revelados. Aquilo que a gente não conseguia ouvir, já está conseguindo ouvir melhor agora, depois de Cristo. Aquilo que a gente não conseguia ver, agora com clareza nós vemos, depois da ação do Espírito. Muito bom, Senhor, está no nosso meio o teu nome engrandecido e a tua presença real. O Senhor fala através da tua palavra e há de nos levar à reflexão da mesma. Ajuda-nos a sair daqui completamente edificados, consolados e exortados. Que a tua palavra possa produzir em nós mudanças que nunca pensávamos que iria acontecer na nossa vida.
a partir da tua palavra, provoca em nós, ó Deus, coisas que nunca tivemos vontade de fazer, mas pelo teu poder, pela tua palavra e pelo teu Espírito, nossa vida vai mudar. Muda-nos completamente e nos prepara para a mesa, é o que eu te peço e te oro, agradecido por todos que entraram e por aqueles que ainda hão de entrar aqui, na autoridade do nome de Jesus, e congregação diga amém. Eu já tinha pregado aqui com os amados irmãos sobre a conversão de Cornélio. Quem estava aí? Isso aqui é a continuidade. O título é: que lugar você ocupa na obra de Deus? Talvez você nunca tenha se preocupado com isso. Eu estou aonde dentro dos propósitos de Deus? Por que Ele me salvou? Que lugar eu ocupo dentro da obra do reino? Bem, o livro de Atos, como você leu, e todos nós, eu particularmente gosto desse livro histórico, porque é a história da igreja apostólica no início. Todo aquele início, depois que ascendeu o Senhor, está aqui. E desde o nascimento da igreja em Jerusalém até a sua chegada a Roma, o capital do Império Romano, essa igreja foi assim impulsionada pelo Espírito, impulsionada por Deus. E nessa trajetória não faltou lutas. Não é porque Deus está com a gente que lutas não serão travadas. Não faltou luta, não faltou perseguição, não faltou aquelas coisas que precisavam ser enfrentadas como uma igreja que avança seriamente na terra para trazer o reino aos corações. E nesse capítulo 11, como você viu agora e leu comigo, Lucas ele começa a relatar o testemunho de Pedro. Ele vai falar de Cornélio, vai falar daquela conversão, o primeiro gentio que se converte, um centurião romano. Então ele começa aqui a testemunhar de como os irmãos da igreja de Jerusalém tiveram o primeiro impacto dessa notícia. Gente, se converteu um gentio. Gente, os gentios foram batizados no Espírito Santo. Porque na cabeça dos judeus, Deus só viria para eles. Na cabeça dos judeus, não caberia os gentios se converterem. Até os discípulos tinham dificuldades para isso, e você vê aqui no texto. Vocês entraram na casa de gentio? Como é que vocês chegaram lá dentro dessa casa? Se na cabeça deles a salvação era para os judeus. O Messias tinha vindo para os judeus e não para os gentios. Até quebrar esse paradigma, Deus teve que trabalhar. E aqui está todo o trabalho de Deus. E alguns eram mais rígidos com relação a isso, que eram chamados judaizantes. Olha para mim. É chamado judaizantes. Os judaizantes eram aqueles os que criam na circuncisão, eram os que ainda eram legalistas, mesmo convertidos. Pessoas legalistas ainda estavam, porque legalista é legalista, irmão. Legalista não muda assim de uma hora para outra. Os seus conceitos estão ali. Tem que seguir regras, tem que seguir doutrinas, tem que seguir lei. Legalista não entende o mundo fora do legalismo. O legalista, ele só entende cerimônia, ritual. Ele só entende que tudo tem que andar certinho. A gente tem esse tipo de organização na cabeça, mas Deus é além das nossas organizações. Ainda bem que enquanto estamos aqui na nossa caixinha, Deus está lá nas vielas, está lá está lá debaixo dos viadutos, está tocando no Palácio do Planalto, alguém, porque Ele é o missionário. Nós nos fazemos de missionário, mas Ele é o real missionário. Ele está salvando vidas que você nem pensa que está. Você pode ter uma grande notícia ao chegar em casa. Enquanto eu estou aqui sentadinho, olhando para o pastor, o meu Deus está trabalhando. Diga, Jesus foi bem claro.
O meu pai trabalha até hoje. E eu também. Então, nós não podemos ignorar os trabalhos do Pai. E está aqui o Pai trabalhando, o Espírito Santo trabalhando, e o Cristo trabalhando. Um aparece, outro impulsiona, e o outro declara o crescimento. Diga, Deus deu o crescimento da igreja. Porque o negócio de crescer, de expandir é com Deus. Então, aqui estamos, todo um cenário, e o que vemos aqui é que foi difícil, como eu disse, a igreja ou os legalistas entenderem muito bem isso. Como é que os gentios, os bárbaros, os gregos poderiam reconhecer ou dar a eles o Cristo que foi dado a nós? E aqui estão umas pequenas coisas que a gente tem que observar. Os movimentos de Deus. Talvez a gente tenha perdido o time. A gente tenha perdido o ritmo. A gente tenha perdido o andar do Espírito. Muitos já estão assim, perdendo o tempo, perdendo a oportunidade, perdendo o propósito. Para que nasceram de novo? Num tempo que nascer de novo pode ter uma finalidade maior. Eu não nasci de novo para ficar no meu tempo parado. Eu nasci de novo e entendi que eu tinha uma missão. A minha conversão e a sua conversão é um milagre. Quem vai mudar você? Quem vai mudar a mim? A maior dificuldade aqui para mudar filho. Filho, fala. Quem já bateu até no filho para ele mudar? Levanta a mão, pecadora. Você sabe que as mulheres são as mais violentas, né? É porque elas estão com as crianças. Ela tem que dar um jeito para segurar a turma. Minha mãe, para segurar a turma, batia em meio mundo. Ela conseguia bater em todo mundo. 4 pessoas de idade diferente apanhavam. Porque cada um do seu jeito. Um tinha que cuidar. Aí o pai chegava, falava. Graças a Deus que o pai não retornava a apanhar. Também depende. Um dia eu furei o olho do meu irmão. Quem acha que eu tinha que apanhar? Poxa, tem algum advogado aqui? Tiago, me ajuda aí, entra com um processo com essa turma que está dizendo que eu preciso apanhar. Porque tem lei que me protege, tá? Eu já furei o olho do meu irmão. Quem já machucou o seu irmão? Só para me ajudar. Quem é que ainda quer machucar o seu irmão? Vou parar, deixa eu continuar a mensagem. Então, o que a gente tem que olhar aqui, que há 4 coisas para a gente não perder o time, para não perder o lugar que você ocupa na obra de Deus. Você e eu podemos estar perdendo esse time, esse tempo. Diga, algumas pessoas, não ouvi, paciência, algumas pessoas fazem as coisas acontecerem no reino. Tem gente que é protagonista. Tem gente que não está perdendo o tempo. Tem gente que está muito atento ao que Deus quer fazer. Ele percebe em casa, ele percebe no trabalho, ele percebe por que está lá. Ele percebe por que está na comunidade que está. Ele tem uma capacidade de interpretar, fazer a leitura do seu tempo. Tem pessoas que de fato fazem as coisas acontecerem. E Deus conhece essa pessoa. Vou usar fulano de tal. Ele está antenado. Ele está comigo. Ele é meu. Ele me percebe. Ele consegue me discernir.
Ele sabe que eu estou falando com ele. Ele sabe que eu estou fazendo alguma coisa. Ele sabe. Então, há pessoas que não ficam esperando os outros empurrarem. Já estão fazendo. Sem falar. Já estão dentro do propósito de Deus. E outras não. Então, aqui, pelo que a gente vê, Deus cutuca, melhor dizendo, Pedro. Pedro, eu tenho alguma coisa para fazer, eu vou salvar um gentio, pensei em você. Diga, Senhor, primeiro eu vou falar o que eu vou orar, depois você falar se vai orar comigo. Eu vou falar assim, Senhor, se o Senhor tiver para fazer alguma coisa essa semana, me cutuca. Eu quero estar dentro do negócio. Amém, irmão? Então vamos lá. Senhor, se o Senhor tiver alguma coisa para fazer com alguém ou com algum ambiente que vai glorificar o teu nome, me dá um toque. Levante a mão, eu estou dentro. Nós temos que entender que existe algo que Deus está fazendo. Você está trabalhando. Deus está trabalhando no teu condomínio. Os condomínios aqui. É a ala do condomínio. Então Pedro começa a narrar o que aconteceu com ele. Atos 11, 4 até o 15. Que você viu aí. Então Pedro passou a fazer uma exposição por ordem, dizendo. Aí ele começa, eu não vou falar tudo, né? Mas você sabe o que ele falou. Primeiro o centurião romano teve uma visão da parte de Deus. Todo mundo já leu, né? Todo mundo sabe. Está lá no capítulo 10, 9 e 10. Ele teve uma visão de um anjo que descia. Esse Cornélio era um temente, era um centurião romano, e que temia a Deus e dava esmola. Isso tudo subiu aos olhos de Deus como algo agradável a ele. E ele mandou um anjo, à tarde lá, às 3 horas da tarde, e ele teve uma visão com esse anjo chegando e falando com ele, manda alguém a Jope e procura Pedro. Olha, o céu entendendo aonde estava Pedro e aonde estava o centurião que precisa ser salvo. Deus sabe unir uma coisa com a outra. Deus sabe unir uma coisa com a outra. Eu sei quem pode ser usado para te salvar. É a Tânia. É a Cláudia. A Anice. Quem está aqui que Deus vai unir uma coisa com a outra? Vai a Jope. Manda os seus mensageiros lá, traz Pedro. E Pedro já estava sendo preparado para poder receber essa notícia. Porque ele sabia e ele tinha resistência, e as próprias resistências dele foram tratadas, ele tinha resistência com os gentios. Como a gente pode entrar dentro de uma formatação que não entende o que Deus está fazendo. A gente pode criar paredes que Deus não está. E então, ele manda os seus auxiliares para Jope e procura Pedro. Pedro já está no terraço, diga, no terraço. Oh, Deus. Só que ele não está no terraço parado. Ele foi para o terraço orar. Viu? Se os dois estão no Espírito, a obra do reino vai começar a ser cumprida. Nós podemos ser protagonistas enquanto estamos no Espírito. Fora do Espírito, não dá para ser usado. Ele está em oração. Pedro está em oração. E num certo momento veio um êxtase, quase perdeu o sentido. Ele olhou e não era mais a visão de cima do terraço. Ele olhou e o céu estava aberto. E um lençol descia. Meu Deus. Bem, ele estava em oração e agora Deus abre uma janela, porque
Não é tudo. Deus abre uma janela de revelação. Que Deus comece a abrir os nossos olhos para muitas coisas que a gente ainda não está percebendo. Você não está sozinho. Você não está vivendo a sua vida sozinho. O drama da tua casa, Deus pode te revelar. Como resolver, quem usar, Deus pode te ajudar. Mas seja para a glória dele. Ele tem um plano para mudar. Ele não salvou a gente de graça, no sentido de, vocês estão salvos, vocês são bacaninhas, bonitinhos, vê se o seu irmão é bonitinho. Não fala não, se você não achou bonito, fica quieto. Não é pelo nosso exterior, né? Deus viu alguma coisa em nós que ele disse, vou salvar para um propósito. E não deu outra. Desceu aquele grande lençol, como eu disse, e você sabe no texto, e esse lençol tinha todo tipo de quadrúpedes, répteis e aves do céu. Ele disse, o anjo disse, levanta-te, mata e come. Ele disse, nunca vou botar coisa imunda na minha boca. O lençol desapareceu e desceu de novo, 2 vezes, as mesmas coisas. Viu como é que a gente é resistente? Tem gente que fala, não, se Deus fizer isso, se me mostrar, irmão, nós temos um coração duro, nós temos um coração resistente, nós não queremos mudar, essa é a nossa estrutura. Nossa estrutura é ficar a mesma coisa. Que Deus não mexa na minha memória, no meu pensamento, nos meus conceitos. Se você quer uma conversão, ele vai ter que quebrar tudo isso e fazer de novo. Novos pensamentos, novos conceitos, nova estratégia, novos propósitos. E ele então, descendo de novo, ele teve que fazer o que Deus mandou. E ainda levou uma lambada de Deus. Não chame impuro o que eu santifiquei. Se você não é judeu, levante a mão. Se você não é judeu. Está com medo de levantar a mão? Calma. Se você não é judeu. Você que não levantou a mão, você não sabe da tua origem, é isso? Nasceu em paciência. A mãe e o pai veio do navio negreiro. Você não é judeu, levante a mão quem não é judeu. Eu preciso de mais coisas, desenhar aqui, que você não é judeu. Mas pastor, eu achava que era, quebrou a cara. Você não é judeu. Teu pai não falou para você, mas eu vou falar. Você não é judeu. Nasceu no Rocha Faria. Você foi salvo porque Deus achou importante incluir na salvação os que não são judeus. Bote isso na sua cabeça. Deus quebrou paradigmas. Quebrou coisas que estavam já instaladas, normatizadas, pelo menos na cabeça de um judeu. Todo gentio é imundo. Não vá à casa de gentio que você fica imundo. Todo gentio está sobre ele a sentença do céu. Todo gentio não tem salvação. Deus disse, tem. Eu santifico, eu purifico, eu torno são aquilo que estava doente. Diga, somos nós. Deus nos tornou são. Então, a parede da inimizade que separava os judeus dos gentios, em Cristo quebrou. Quebrou essa parede. Não tem mais parede. Diga, todo que crê. Não ouvi, paciência. Todo que crê. Levante a mão, será salvo. E quem crê e for batizado também será salvo. Deus quer os que creem.
os que creem porque ouvem a loucura da pregação. Trabalhamos isso na quarta-feira. A mensagem de Deus tem poder. Enquanto eu estou pregando, o poder dele está convencendo. Porque nós temos muitas fortalezas levantadas, dizendo, aqui ninguém me tira não, eu já creio assim, eu tenho crença do meu pai e da minha mãe, isso nunca vai quebrar não. Quebra. Quando ela é batida na rocha mais alta. Todos os nossos conceitos quebram. Então, bota aqui Efésios, por favor, capítulo 2, versículo 11 a 19, para você entender que não tem mais barreiras. Todas as barreiras foram quebradas. Portanto, lembre-se de que no passado de vocês, ou no passado, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, quer dizer, os legalistas, que é feita na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, ou no tempo em que ainda não eram convertidos, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, eram gentios bárbaros. Mas agora, diga, mas agora, em Cristo Jesus, diga para alguém, você que estava longe, foi aproximado pelo sangue de Cristo. Agora deixa eu continuar. Porque Ele é a nossa paz. É a paz entre os judeus e os gentios. Ele é a nossa paz, não tem muralha. De dois povos Ele fez quantos? E na sua carne, quando Cristo estava aqui, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Continua. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, judeu e gentio, criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos, os dois, judeu e gentio, em um só corpo, com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Todos juntos? E quando veio Cristo, evangelizou a paz. E estavam longe, e paz também aos que estavam perto, judeus e gentios, todos. Porque, por meio deles, quebrou o muro. O judeu não pode bater no peito. Deus é nosso. Não, judeu. Não. Depois de Cristo, o Pai é de todos. Todos os que creem. Diga, Pai nosso. O Pai é de todos. Não é só do judeu. Não é só do bárbaro. Não é só do católico. Não é só do evangélico. O Pai é de todos os que creem em Cristo. Então, quando a gente estiver lá, de repente pode ter uma grande surpresa. Gente, você se converteu. O Cristo que você cria, eu criei também. Então, nós precisamos ter essa consciência, porque quando estamos no primórdio do momento, no primórdio do tempo aqui, com relação a isso, essa notícia de que os gentios se converteram foi estonteante. Os gentios se convertendo foi assim, o que é isso? Como é que eles se converteram? Mas quem pôde estar na frente e trazendo, entendendo que precisava, de fato, ser um porta-voz de boas novas aos gentios, foi Deus através de Pedro. Pedro é o cristão ativo. Pedro é o cristão disponível. Pedro é o cristão, como qualquer cristão, resistente, mas cede. Vamos ser sinceros, muita coisa Deus mandou você fazer e você resiste até hoje. Tanta coisa que você já poderia estar fazendo, está perdendo tempo. Tanta coisa que você poderia estar sendo e não é. Você resiste, eu resisto, todos nós resistimos.
O cristão ativo é um cristão que está orando. O cristão ativo é um cristão que já está em intimidade com Deus. Bota aqui, Salmo 25, versículo 14. Bota na versão atualizada, não a NA, bota na outra. Que é o NA, eu não gostei da mudança não. 25, Salmo 25, pegou? Ah, está trocando ainda. Salmo 25, 14. Revista e atualizada. Corrigida também, se quiser. Mas bota alguma coisa, pelo amor de Deus. Salmo 25, versículo 14. Abre aí. Versículo 14. Conseguiu? Conseguiu. Ah, aleluia. Tem que ter paciência. É como assim, como eu tinha, né? 25 versículos. Diga, todo cristão tem que ter, se quiser ser usado, intimidade com Deus. Então, a intimidade do Senhor é para os que aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A gente quer que Deus abra os nossos olhos. Não, Deus vai me revelar. Se não tiver em oração, não vai revelar nunca. Deus vai me mostrar, fica ameaçando o marido. Deus vai me mostrar. Você está fazendo por aí, Deus vai me mostrar. Eu sou a mulher de Deus. Não ora, mas intimidade. E também Deus não mostra tudo que a gente quer assim, não, tá? Para a nossa própria segurança e confiança de que o outro é uma pessoa que, sabe, não quebra as alianças. Para de usar Deus com essas coisas. Deus não precisa da gente para usar essas coisas. Ele mostra se Ele quiser. Mas o que ele está tentando, o texto está dizendo, o salmista assim, a intimidade do Senhor para os que o temem. Não adianta estar num lugar de não temor. Ah, eu estava lá no baile. E Deus me revelou. Meu irmão, revelou o quê, irmão? Tomando aquilo que você tomou naquele dia. Deus quer te revelar o quê, irmão? Entendeu? Totalmente lá, aéreo, totalmente fora do contexto, totalmente não temente a Deus. Você quer revelação como? Você quer estar dentro dos propósitos como? Você é não ativo. Como é que Deus vai usar alguém que não ativo? Manda a Bíblia, lê, não lê. Manda orar, não ora. Como é que quer revelação? Sem intimidade. Intimidade você sabe, eu só falo minhas coisas íntimas para alguém que eu sinto segurança. Para mim, o meu Deus é uma segurança. Eu abro o meu coração e Ele consegue me escutar e consegue me entender. Essa intimidade é que eu e você temos que ter. Perdeu a intimidade, perdeu o time, hein? Você não está mais andando no Espírito. Você perdeu a intimidade. Deus não se revela mais. Por que não se revela mais? Porque você não está dentro do propósito. É só notar quanto você está fora. E os gentios se converteram? Eu não sabia. Pedro foi o primeiro a saber. Pedro estava lá. A revelação chegou para ele. Ah, mas é o apóstolo. Apóstolo, meu irmão, tem tantos apóstolos ali. Foram 12. Só Pedro que foi chamado. E tem hora que Pedro saiu da vontade de Deus, Deus revelou a Paulo. Pronto, Deus muda. Quem está íntimo, porque de um dia para o outro, nossa intimidade pode ir para o espaço, né? Você sabe, né? De um dia para o outro. Uma semana após outra, eu estou aqui, estou no baile. Eu estou aqui, estou na onde não podia. Aí muda de sintonia, né? Deus, filho, eu ia te mostrar uma coisa essa semana, mas tu está andando umas voltinhas por aí, né? Fazendo umas coisas que eu não aprovo. Na verdade, quando você fez isso, você só me mostrou que não me teme. E se não me teme, eu vou abrir o que para você?
Eu não falo meus segredos para fofoqueiro. Tem gente que fala. Meus segredos são para gente de confiança. Para gente que tem cuidado com o que a gente vai falar. Cuidado com os outros. Deus tem esse cuidado. E ele poderia dizer, eu não confio em ninguém. Mas não, ele sonda a terra. Ele observa os homens. E ele escolhe. Vou me revelar a ele. José. Vou me revelar à irmã Raimunda. A pessoa que era contigo, né? Vou me revelar, vou me revelar. Ele faz o que ele quiser. Tem gente que é usada, que quando chega perto a gente vê que o que ela falou é de Deus. O discurso todo não foi dele, foi Deus falando. O modo como ele agiu, só Deus para cuidar dessa vida e mudar a sorte dela. Ele estava dentro do tempo dele e dela, agindo debaixo dos propósitos de Deus. A cura que ele recebeu, a revelação que Deus deu, foi no tempo exato. É esse tempo que eu estou dizendo. Dentro dos propósitos de Deus, aos protagonistas, os que estão dentro. Deus está usando. Não é só salvo para vir aqui na igreja quando ele quiser. Ele é salvo toda hora. Ele é salvo, ele é salvo, ele é salvo. Ele ora, ele bota em prática. E Deus o acha. Deus o acha. Deus sabe garimpar seu povo. Deus sabe sondar os corações. Deus sabe quem está dentro do propósito. E aí a gente fica, Deus nunca me chamou para nada. Intimidade é importante. Outra coisa, humildade. Diga para alguém, humildade. Quem quer ser chamado tem que ser humilde. Ter o mesmo sentimento que Cristo. Não quis ser Deus, sabe? Porque tem gente na chamada que quer tornar a chamada aquilo que ele quer. E tem que se humilhar. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, 1 Pedro. Humilhai-vos. Humilhação, meus irmãos, é reconhecimento da minha debilidade, da minha fraqueza. Sabe que tem gente aqui, como eu também já fui impactado, e Márcia sabe, de umas coisas assim, acorda filho, acorda filho, oi, o que é Deus? E começar a se revelar os meus podres, que eu achava que não era podre, e dizer para mim, você é o pecador. Sabe aquele impacto de Natan e Davi, aquele impacto, pá! Eu sou pecador. Sabe aquele impacto de reconhecimento das minhas faltas? Eu preciso passar por isso. E ser humilhado. Quem é protagonista não tem medo de humilhação. Ele joga o orgulho dele no lixo. No lixo. Ele não quer que o orgulho atrapalhe. Ele se submete. Ele submete à vontade de Deus, submete aos homens. Ele não tem problema com isso. Porque o coração dele é quebrantado. Quer revelação? Deixa Deus te humilhar. Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Até que a resistência acabe. Outra, que é extremamente importante. Exemplo. Quem quer ser usado, precisa ser exemplo. Modelo para os outros. Sede meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo. Exemplo é exemplo. Se não tem, não tem. Então você vai falar para mim de pecado quando você peca? Não que os que falam não pecam, mas que passaram pela humilhação, passaram pelo processo de mudança. Eu e você precisamos baixar a cabeça e dizer, está certo o que ele falou. Isso sou eu.
renúncia. Outro grande processo de quem é chamado e pode ser usado. Ele sabe renunciar, abnegar-se. Quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo que a minha vontade não é mais aceita. Ele vai fazer a vontade dele na minha vida. Submeta-se. Renuncie a você mesmo. Diga não para você mesmo. Aí você está pronto para ser o protagonista da história. Porque enquanto você estiver no comando, Deus não vai te mostrar nada. Segunda parte. Diga comigo, agora no texto. Algumas pessoas escutam que as coisas do reino estão acontecendo, mas não conseguem fazer nada. Sim, aí do versículo 11, capítulo 11 agora de Atos, de novo, versículo 2. 11, de novo, agora NAA, não esquece. Porque eis aí os ímpios. 11, não é Salmo não, meu filho, Atos, voltando lá. Vai dar tudo certo, calma. Isso, vamos lá. Atos 11, bota 1 e 2, pronto, melhora para mim. 1 e 2, isso. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. 2. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão, não eram todos judeus, os que eram legalistas, começaram a questioná-lo. Vê, os outros perceberam que havia alguma coisa boa sendo mudada. E os legalistas, os circuncisos, os que fizeram a circuncisão porque são judeus, esses questionaram por que Pedro estava fazendo o que fez. Tem gente que não é protagonista e ainda atrapalha. Ainda fica questionando. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você perdeu o tempo. Você perdeu o time. Ficar arguindo Pedro, quando eu deveria dizer, Pedro, parabéns, cara. Parabéns. Você está no centro da vontade de Deus. Deus me revelou também. Está certo, Pedro. Não, ficaram lá, batendo de frente com Pedro. Tem gente que bate de frente com gente que não pode. Porque estão dentro do centro da vontade de Deus. Teu filho, tua nora, teu genro, não perderam o contato. Tua mãe, teu pai, tua avó. Talvez tenha uma coisa que você não tem. Você tem que perceber, eu também. Se eu estou ouvindo e não estou escutando. Se eu estou vendo, mas não enxergo. É uma fala de Jesus em Mateus 13, versículo 10 a 17. Esse povo vai ver e não vai enxergar. Vai ouvir e não vai escutar. É uma parábola de Jesus. Nós podemos estar perdendo o tempo. Porque os nossos ouvidos estão fechados. E os nossos olhos estão cegos. Por quê? Porque ainda fica achando que o seu prazer tem que ser, poupado. Não, ele tem que ser crucificado. O meu e o seu prazer tem que ser crucificado, para que Deus se revele. E depois tentar inventar que Deus se revelou a você, não. É revelação mesmo, todo mundo sabe se você está mentindo. Chegou o conhecimento dos apóstolos. Bacana. Então, nós somos aqueles que Deus usa ou somos aqueles que se surpreendem porque Deus usa A e B? Por que Deus não nos usa?
A que momento Deus pode me usar? Deus já pode te usar. Agora. Deus já pode abrir teus olhos. Agora. Deus já pode abrir os teus ouvidos. Agora. Eu me revelo a quem eu quiser. Deus sabe quando a gente está disponível a ouvir. E sabe quando a gente está disponível a ver. Mas tem gente, como ele disse mesmo, é resistente nos olhos e é resistente no ouvido. Se lembra com a morte de Estevão? Ele disse, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado, o Filho do Homem à destra de Deus Pai. E ele disse, para. Tem gente que não aguenta a revelação não, meus irmãos. Não aguenta, porque sempre foi resistente. Quando vê uma mensagem, resiste. Quando vê alguma coisa que Deus está fazendo, não quer ver. Então, como você vai mudar a sua história, se você não percebe as coisas? Como vai mudar a tua casa, se você não olha o que está acontecendo? Deus precisa abrir os nossos olhos. Deus precisa abrir os nossos ouvidos para ver, para ouvir o que Ele está fazendo. E vamos ser sinceros, nós insistimos com a má vontade. Terceiro, diga comigo, algumas pessoas se opõem muito às coisas que acontecem. Sim. Versículo 3, do 11. 3. O 2 já... Então eles falaram para Pedro, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Eles estavam dizendo o quê? Tu está errado. Tu não era para ter feito isso. É verdade. Tem gente que demora a entender. Veja bem, o final dessa história poderia ser boa, mas não foi. Porque legalista é legalista. Legalista só muda se Deus mudá-lo. Gente, sabe, com antiolho. Sabe o que é antiolho? É aquele... Olha, gente, veja bem, eu vou dar uma analogia para você entender o antiolho. Mas não estou chamando você disso, não. Quem te deixar isso claro, porque isso daqui a pouco vão dizer, pastor me chamou de burro. Não, chamei nada, não. Sabe aquele antiolho que coloca assim no cavalo? É para quê? Para ele olhar para... Mas para ele evitar de olhar para o... Tem gente que não carrega mais isso. E nem cabresto. Tiago é que denuncia isso. Não briga comigo, não. Não quer ver. Não quer ser direcionado. Resiste à voz do Espírito. Faz o que não poderia estar fazendo. Vive o que não poderia estar vivendo. Porque resiste. E como é que você vai ser protagonista de alguma coisa? Pastor, eu não quero ser protagonista de nada, não. Então, deixa tudo como está. Obscuro, sem ver o que está acontecendo, sem perder o tempo com seu filho, sem perder o tempo com a sua esposa, sem perder o tempo com o seu marido, porque você não está vendo nada. Sem perder o tempo com o seu pai, com a sua mãe, sem perder o tempo. Se você não quer perder, não quer ver, então deixa Deus não fazer. Eu quero que Deus faça. Eu estou muito atento em oração. Deus vai fazer um próximo milagre, eu creio. Eu estou em oração para que o próximo milagre aconteça. Eu estou em oração, você também está? Você também está, meu amado? Se você, jovem, não está em oração, resiste à voz do Espírito. Resiste à voz do Espírito. Diga, não quero. Não quero ver, não quero ouvir. Se não quer ver, não quer ouvir, nasceu uma geração que não vai ver e não vai ouvir. Se opor, por que tem que ser assim? Viu que não tem humildade?
não tem humilhação e não teme a Deus. Por que tem que ser assim? Tem que ser assim, porque tem que ser assim. Mas todo mundo faz assado. Não importa que todo mundo vai fazer assado. Eu não sou todo mundo e ninguém aqui é guiado por todo mundo. Nós somos guiados por Cristo e a sua palavra. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, já perdeu seu tempo. Cristo tem que direcionar o nosso tempo. Cristo tem que dizer o que a gente vai fazer, que postura temos que ter. Último, diga comigo, algumas pessoas ajudam outras pessoas a fazerem as coisas acontecerem. A essa você vai ter que ler 11, capítulo 11, então, versículo 19 a 26. Vai entrar duas pessoas aqui que não são legalistas, que não são fechadinhas, que abriram, tiraram o anti-olho e agora estão vendo. Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho. O evangelho está andando. Por causa de um homem centurião, hein? Por causa de um centurião. Porque senão a igreja não anda. Percebe isso? A igreja está andando aqui por causa de um homem, um centurião que se converteu. E o Espírito Santo não só se converteu, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Pedro narra. Olha, enquanto eu estava pregando, desceu sobre eles o Espírito Santo, sobre a casa de Cornélio. Olha o que está acontecendo aqui. O evangelho já está nos gregos. Porque quando Deus tem para fazer alguma coisa, Ele tira os resistentes. Porque o que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. Independente de nós, Ele vai andar. Porque o importa é a vontade dEle. Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor. E muitos crendo se converteram ao Senhor. Continua. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram, até que enfim, né? Enviaram Barnabé até Antioquia. Muitos sabem disso, vai lá. Quando Barnabé, chegou e viu a graça de Deus, ficou muito e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Continua. Porque era homem bom. Isso é muito importante. Era um homem bom. Diga, homem bom. Diga para o seu irmão, igual a você. Era um homem cheio do Espírito Santo. Diga para alguém, igual a você. Era um homem cheio de fé. Diga, igual a você. Que está, no tempo, está dentro do Espírito, está andando no fé, está andando conforme Deus manda. Igual a você, eu quero crer que o Evangelho vai andar muito nessa região. Porque você é uma pessoa boa, quer o Evangelho crescendo. É uma pessoa que está se mantendo na presença de Deus, não está extinguindo o Espírito, mas está se enchendo do Espírito, e é uma pessoa de fé. E muita gente se uniu ao Senhor por causa disso. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Que coisa maravilhosa. Para aqui, pode deixar aqui mesmo. Deixa aí. Coisa boa, né? Barnabé vai a Antioquia, vê a graça descendo, vê que todos foram cheios do Espírito Santo, e então, olha, da Antioquia saíram os profetas, hein? Muitos profetas de Antioquia, saíram missionários de Antioquia. Barnabé e Paulo foram os grandes missionários dessa época. Daqui saiu 3 viagens missionárias. Olha, coisa maravilhosa. Pensa bem, Barnabé, depois de estar lá, exortando os irmãos, pensa em Paulo. Saulo, ainda é Saulo, chamado Saulo. Porque Saulo era o perseguidor da igreja, né? Ele se converteu, mas estava lá, largado, porque a igreja tinha medo dele. Sabe aquele homem virtuoso? Não, vamos dar oportunidade para esse homem. Esse homem pode ser muito usado, ele tem muita cultura, ele tem muita capacidade. Primeira oportunidade de Saulo. Porque alguém que está
antenado com o seu tempo, sabe que pode usar alguém, porque viu virtude nele. É perceber a virtude do outro. Entendeu? Não é marginalizando todo mundo, não. Não é dizendo isso não presta, isso não presta. Isso aqui não é o... Não somos juiz de nada. Sim, se esse homem cresceu, é cheio do Espírito Santo, obedece, é bom, por que não usá-lo? Agora precisamos ver virtudes, né? E é por isso dessa mensagem. Não desista das virtudes, não. Alguém está te olhando, não sou eu. Eu posso observar assim, de longe, e achar, é bom. Mas Deus é que acha. Não é eu que procuro. Ele me procurou e me achou. No meio lá de uma família que não tinha nenhuma condição de ser nada, porque minha família não era crente. Meus pais, meus irmãos ainda não são cristãos. Ele olhou para a minha casa e falou, esse escurinho aí é legal, esse escurinho é bom. Vou pegar esse rapaz aí. Aí ele falou, eu vou casar ele bem. Casar mal também vai ser ruim. Aí pegou outra garota lá de Cosmo. Podia pegar uma garota lá de Ipanema, né? Pegou uma garota de Cosmo. Não resiste à voz do Espírito. E uniu os dois e disse, eu vou usá-los. Mas antes dela ser minha esposa, eu já era usado. E antes de eu ser alguma coisa na vida dela, ela já era usada. Unir duas pessoas que já são usadas, não dá outra. O reino cresce. O reino cresce. E se estabelece, se consolida. Nós estamos perdendo a receita do bolo, hein? A gente acha que o nosso namorado, ou o nosso namoro, fazendo qualquer coisa, vai ser usado depois. Você está perdendo o teu tempo, hein? Não guarda as virtudes, a santidade. Não teme a Deus. Não volte ao primeiro amor. Não haverá como você ver o que precisa ser visto e ouvir o que precisa ser ouvido. Há tempo, meus irmãos. A gente pode mudar isso. A gente pode mudar esse conceito. Senhor, me arrependo, me humilho, me coloca em tuas mãos, me perdoa os meus pecados. Olha, aproveita, num dia que eu não estou, assim, resistente, num dia que eu não estou cheio de resistência, num dia em que eu acho, se o Senhor quiser, me acha, meu Deus, e me humilha. Haverá salvação. Haverá propósito. E haverá uma história que Deus vai começar a construir a partir de você. Porque Deus achou graça na minha e na sua vida. Estamos perdendo, hein? O timing, o tempo. Para que se guardar? Para que isso? Para que escutar a Bíblia? Para que ficar numa igreja que não tem oba-oba? É isso mesmo, meus irmãos. O tempo está passando. Os minutos. E o reino está se estabelecendo sem mim e sem você. Porque ele já está fazendo com alguém que não perdeu o temor, o respeito, que não perdeu o amor, que não perdeu a chamada. A chamada para um propósito. Nós temos que ler um livro, hein? Junto, hein? Chamados para um propósito. Estou lendo, está muito bom. Está vendo que já está saindo, fluindo aqui, né? O senhor nunca leu esse livro? Não li não. Eu achava que o propósito não era isso. Mas foi muito bom ler. Chamados para um propósito. O que eu quero deixar no teu coração, que Deus colocou no meu, é que nós podemos estar perdendo o nosso tempo. Porque algumas pessoas que estão fazendo já estão lá na frente. Algumas pessoas que escutam as coisas que estão acontecendo e não fazem, estão atrapalhando. E algumas pessoas que claramente se opõem às coisas do reino, estão
sendo sentenciados. Porque nada vai impedir a obra do reino. Nada. E algumas pessoas que ajudam pessoas que já estão fazendo, são pessoas que a gente quer, que o reino quer, e que a vontade de Deus seja feita e nada mais. Diga, seja feita a tua vontade, na minha vida e na minha casa. Que o reino de Deus se estabeleça, que ele se mostre, se revele a cada um de nós. Vamos cear, mas antes de cear, verifica se você é uma pessoa que está na frente, protagonista dos últimos acontecimentos em que o Espírito Santo é notícia, que o Espírito Santo está fazendo, se você é o que está atrapalhando, ou se você é os que severamente está atrapalhando, ou que você é os que ajudam os que estão fazendo. Pelo menos isso, ajude. Feche seus olhos. Senhor, perdoa as nossas resistências. Se muitas das vezes nos encontramos num lugar de ofensa, em vez de lugar de submissão. Às vezes o nosso coração está cheio de ódio e não cheio do Espírito Santo. Às vezes nós estamos com tantas coisas dentro da gente que está nos impedindo de ver e de ouvir o que o Senhor está fazendo. Importa-nos submeter a tua chamada, a tua vontade, o teu querer. Não importa o tempo, a hora. Não queremos títulos, queremos chamada. Não queremos só agradar a instituição religiosa, nós queremos agradar o Senhor. E eu sei que o Senhor satisfará o desejo do nosso coração. Perdoa as nossas resistências. Perdoa se eu atrapalho mais do que ajudo. Perdoa se eu não estou mais percebendo e não estou mais enxergando, não estou mais ouvindo a tua voz e o que o Senhor está fazendo. Tira os bloqueios do nosso coração, apaga as nossas transgressões e lava-nos no teu sangue, Jesus. Para ti mesmo viveremos, para ti mesmo nos submetemos, para ti mesmo nos inclinamos e respeitamos a sua voz e o seu querer. Cumpra em nós os teus propósitos, na autoridade de Cristo. Amém. Vamos. Será? Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação.
fracos, totalmente devedores. Logo eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. A tua misericórdia nos alcançou, Jesus. Obrigada por tão grande amor. O amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Eu queria você. Logo eu, pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Ele nos escolheu pela sua graça. Ele é bom, Ele se revelou a cada um de nós. Ele é bom porque Ele é amor. Ai, Emmanuel, eu posso chamar um outro que eu nunca pensei de irmão, porque estamos no mesmo Espírito, na mesma unidade e o mesmo Deus. As barreiras foram quebradas, derramado, ele cai, quebrou as barreiras, as fronteiras foram ultrapassadas, não existe mais fronteiras, porque todos os que estão em Cristo, sejam judeus ou gregos, estão livres para amar o mesmo Deus. Logo tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito
pode ser usado. E as pessoas podem até não te dar tanto valor, porque essa música que você cantou é de uma autoria de que você nem conhece, não está na mídia. Mas ele está no espírito. Nem todos que estão na mídia estão no espírito. Você pode perder o seu tempo. O espírito está falando, o que o espírito está fazendo. Música do espírito é do espírito. Não tem dúvida, foi da boca de Deus que mexe com a gente, seres mortais. Merecemos, logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi, amor de Deus. Há um rico tesouro que desceu do céu, a graça bendita que nos tornou filhos. Aleluia. Alguém ficou sem receber o pão, o vinho, mas o sinal que a gente vai até você. Receberam? Então vamos ser. Você está na família da fé. Nós não fomos colocados, nós fomos mergulhados nessa família. Olha, pelo batismo, nós fomos mergulhados nessa família. Logo eu, logo você, logo nós. A noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo, que é dado por amor a vós. Fazer isto em memória de mim. Lembre-se de mim. Não apague a sua memória, que eu morri por você na cruz. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o novo cálice do meu sangue. Isso é uma nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, todas as vezes, e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Diga: ora venha, Senhor Jesus. Sim, assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Estamos preparando o nosso coração para aquele grande encontro, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no entendimento dos homens o que Deus tem preparado para os seus. Logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, pobre pecador,
Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, a qual foi recebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Essas coisas precisam ser bem focadas. Não deixe de acreditar na igreja. Quando fala a Santa Igreja de Cristo, claro que é aquela que vai subir. Não deixe de congregar. Não deixe de andar junto com o outro. Não deixe. Isso também demonstra a nossa vinculação ou não, a nossa unidade ou não. Eu tenho que andar com o outro. Eu tenho que andar com o outro. Eu cresço com o outro. Eu sou ajudado com o outro. Eu sou bênção no outro. E eu posso ajudar o outro e também ser ajudado. Longe do corpo, nós estamos em perigo. Graças te damos, Pai, porque seu Filho não usurpou ser igual a Deus. O sentimento foi de se humilhar, chegar à dimensão de servo. Ele desceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai. A segunda pessoa da Trindade pisou na terra. Pisou na sua criação. Veio ser um de nós. Foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo e pela vontade do Pai. Derramado em decai, te adoramos, Senhor. Havendo Deus outrora falado de diversas formas, agora nos falou pelo Filho. Abençoamos o elemento do pão, que continuará sendo pão, mas espiritualmente se nos fala o corpo de Cristo. Obrigado pela sua vida, pela sua entrega, pelo seu exemplo. Obrigado porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Comemos desta verdade. O Senhor veio em carne. O Senhor não é uma aparição, não é um fantasma. O Senhor não veio para outra coisa senão buscar e salvar os que se haviam perdido. Te adoramos por isso e abençoamos o elemento do Pai em nome do Pai, o elemento do pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a congregação diga amém, amém. Comamos todos. Que nos traz a paz estava sobre ele. E não só viveu a nossa vida, mas morreu a nossa morte. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem disse João Batista? Eis o Cordeiro de Deus. Nós abençoamos o cálice que continuará sendo vinho, mas espiritualmente isso nos fala do sangue vertido na cruz. Te damos louvor e glória pelo sacrifício feito por pecadores como nós. O Senhor nos amou primeiro e não poupou o seu Filho e nos deu
seu Filho para o pagamento da dívida. Satanás perdeu o direito sobre as nossas vidas. Depois do pagamento feito da morte vicária de Jesus o Nazareno, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. O preço foi alto, mas a recompensa, ele agora está assentado em glória, com a chave da vida e da morte. Te adoramos por isso e abençoamos o elemento do vinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a congregação diga amém. Amém. E vamos todos. Estamos na igreja, não estamos no movimento de pagode, estamos na igreja, não estamos num circo, estamos na igreja, não estamos no palanque, estamos na igreja. Aqui passei os anjos, aqui passeia o Senhor. Amado em Camacéias, a graça está descendo aqui, na unidade do corpo, na unidade do Espírito. A graça está descendo aqui, salvadora, curadora, libertadora, abençoadora, fortalecedora. A graça está descendo aqui, ela continuará no enredo da tua vida, na história da tua existência. Ela continuará contigo de dia e de noite. Essa graça pode ser percebida, é só voltar a orar, é só voltar a ler as Escrituras, é só voltar a crer, a temer o Senhor, é só voltar a se humilhar, é só voltar a se humilhar, é só voltar a ser impactado, dia após dia, pelo Espírito Santo. Rebela-te, e tudo mudará na tua vida. Tua história vai ser outra. Vai ser a história do Espírito Santo. Leva teu povo em paz, guardado pela tua mão poderosa. Dá um fim de noite abençoado para todos. Retorno tranquilo para casa. Uma noite maravilhosa de sono. O Senhor possa reparar a nossa vida. O Senhor possa cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa família. Dá boas notícias essa semana, meu Senhor. Enche a nossa casa de boas notícias. Cancela a eficácia de Satanás, o agir do mal. Dá a graça aos irmãos. Inicia a semana conosco. Seja conosco no meio de semana. E fecha a semana conosco. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Quem recebe isso, diga amém, amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor, a melhor palma que você tiver. É festa no arraial. Cristo, Cristo, a alegria do justo. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro é quarta-feira, culto de ensino e avivamento. Deus te abençoe rica.